Olá, boa tarde. Quinta-feira, 15 de julho, e o NT Sul já está chegando com as principais notícias do dia para você. Confira os destaques. Incêndio no prédio da Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, deixa 2 bombeiros desaparecidos. Movimento comunitário cachoeirense entrega 600 kits com alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade social. No quadro Dia de Terapia, Lisiane vai falar sobre ortorexia, a cobrança excessiva que a pessoa tem de si mesma e que é muito prejudicial. Hoje é Dia Nacional do Homem e a gente vai explicar a origem dessa data comemorativa e que ações são incentivadas nesse dia. E tem reportagem especial no NT Sul. Você vai conhecer a história de Danilo Moura, um cachoeirense que esteve na Segunda Guerra Mundial e precisou caminhar por quase 400 quilômetros durante 28 dias em território inimigo. Mas quem foi Danilo Moura? Quais as suas relações familiares? Os laços com Cachoeira do Sul? E por que este episódio da vida dele foi tão marcante para os anais da aviação brasileira? E você que está em casa, já ouviu falar nesse cachoeirense, no Danilo Moura? Conhece um pouco dessa história? Conte pra gente enviando mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Participe agora, porque o NT Sul já está no ar. E a gente já começa atualizando para você os números da Covid-19 em Cachoeira do Sul. Ontem, a Secretaria Municipal da Saúde registrou 26 novos casos confirmados e outros 30 suspeitos. Mais 28 que estavam suspeitos tiveram um resultado negativo no teste e outros 13 estão recuperados da Covid-19. Com isso, Cachoeira chega a 10.574 casos confirmados e 62 estão como suspeitos. 8.723 já foram descartados e 10.205 são considerados recuperados. 192 foram a óbito com coronavírus em Cachoeira do Sul. Os casos ativos seguem abaixo dos 200, são 177 atualmente. O governador Eduardo Leite anunciou ontem a retirada dos 7 alertas remanescentes no sistema 3As de monitoramento. As regiões que permaneciam com alertas eram Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Rosa e Uruguaiana. A retirada dos alertas ocorre com o avanço da vacinação no Rio Grande do Sul. Até o momento, 50% da população já está vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Além disso, também tem sido observada uma visível melhora dos indicadores nas regiões Covid do estado. Apesar disso, o risco da entrada da variante Delta no estado, ou com esse risco, o Gabinete de Gestão da Pandemia entende que pode haver uma reversão do quadro de estabilidade nos próximos dias. Então, por isso, foram emitidos avisos para todas as 21 regiões Covid, no sentido de que os cuidados e a vigilância sejam mantidos. A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul enviou ontem uma remessa de 33.475 unidades de medicamentos do kit intubação para 46 hospitais e 44 municípios. O lote tem bloqueadores neuromusculares, relaxantes musculares e sedativos utilizados para intubação de pacientes em unidades de tratamento intensivo em casos graves de Covid-19. Desde o ano passado, pelo aumento da demanda devido à pandemia, ocorreram dificuldades de aquisição desses medicamentos em todo o país. Em razão disso, o governo do estado e o Ministério da Saúde passaram a se articular para comprar e distribuir os kits para instituições com estoques críticos e que prestam atendimento pelo SUS. O Hospital de Caridade e Beneficência, aqui de Cachoeira do Sul, não recebeu nenhum desses kits. Gente, um incêndio de grandes proporções destruiu o prédio da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. As chamas começaram por volta das 10 horas da noite. 1h15 depois do início do combate das chamas, parte do edifício desabou. A partir de agora, os bombeiros priorizam as buscas por 2 membros da corporação que desapareceram durante o incidente. O fogo teria começado por volta das 10 horas da manhã na sala de funcionamento da SUSEP no 4º andar e rapidamente as chamas se espalharam. O incêndio foi completamente controlado às 5 da manhã desta quinta-feira. Neste momento, o Corpo de Bombeiros trabalha na localização de 2 agentes que desapareceram durante o trabalho.
Informações preliminares dão conta de que seriam um primeiro-tenente e um sargento que têm experiência nesse tipo de situação. O vice-governador do estado e secretário de Segurança, Ranolfo Vieira Júnior, não descarta o desabamento total do prédio. Os serviços essenciais que eram prestados no prédio, a exemplo do atendimento do 190 e da instalação de tornozeleiras eletrônicas, não foram prejudicados. Segundo Ranolfo, nenhuma atividade fim da segurança pública estadual deixará de prestar os serviços essenciais à sociedade gaúcha. O que dá para a gente dizer neste momento é isso, lamentar, a avaliação de como é que foi o incêndio, quais foram as causas do incêndio é no momento seguinte. Nós temos que dominar o fogo neste momento, já houve aí parte do prédio que acabou ruindo, então possivelmente esse prédio venha a ser interditado na sua totalidade, mas qualquer coisa que eu avance nesse momento com relação à instalação física seria muito prematuro. O governador Eduardo Leite, que estava em São Paulo, onde teria agenda nesta quinta, retornou ao Rio Grande do Sul logo pela manhã, no primeiro voo disponível. Situação lamentável, né? Gente, atenção, a semana do descarte vai só até sábado aqui em Cachoeira do Sul. A entrega dos materiais pode ser feita no pavilhão do IRGA, na Curva dos Engenhos, Rua Marechal Floriano. O horário é das 8h30 da manhã ao meio-dia e das 2 até as 5h30 da tarde. Podem ser descartados bens inservíveis e eletrônicos. Alguns exemplos do que você pode levar: pneus, móveis, fogões, geladeiras, máquinas de lavar roupa, vidros, garrafas, material reciclável e aparelhos eletrônicos. E o que não pode ser descartado? Bom, não dá para entregar lá, né? Pilhas, baterias, lâmpadas, toners de impressoras. Importante mencionar que os itens descartados são reciclados e enviados para doação. Ou seja, além de cuidar do meio ambiente, você também pode ajudar alguém que precisa, de um desses itens. Durante essa semana, o Movimento Comunitário Cachoeirense está entregando 600 kits com alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade social. A Lena Caetano foi até o depósito da entidade para saber mais sobre essa ação e outros projetos e atividades desenvolvidas pelo Mococa. É isso, Daniel. Estamos aqui rodeados de mini kits de alimentação, sacolas, que serão distribuídas para algumas entidades de Cachoeira do Sul. E já já vamos dar detalhes sobre isso, porque o foco principal dessa minha entrada é falar um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido pelo Movimento Comunitário Cachoeirense, o Mococa, que é uma entidade que coordena aqui em Cachoeira do Sul o programa Jovem Aprendiz e também serve como apoio a entidades no desenvolvimento de ações de cunho social. A Kátia está conosco para falar um pouquinho com a gente, ela que é presidente da entidade, sobre essas atividades. Tudo bem, Kátia? Tudo bem. Kátia, sobre o Jovem Aprendiz, vocês, além de encaminharem e oferecerem oportunidades para esses jovens, vocês também desenvolvem um trabalho específico com esses jovens de conscientização, de aprendizado e tudo mais, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa última ação que vocês desenvolveram relacionadas à questão da prevenção ao Covid. Sim, o Mococa, preocupado com esse momento que nós estamos vivendo, desenvolveu junto aos aprendizes, que são em torno hoje de 145 jovens que são cadastrados no programa, uma ação de conscientização da vacinação, porque a gente entende que para a gente sair desse momento que estamos vivendo, o caminho mais rápido é com a vacinação. Então, desenvolvemos vídeos com eles, que foram veiculados nas mídias sociais do Mococa, e o vídeo com mais visualizações, compartilhamentos, ganhou um prêmio. E esses vídeos foram confeccionados por eles e veiculados pelo Mococa, visando conscientizar a importância da vacina. Na verdade, com esses jovens foi trabalhada a questão da conscientização e eles foram estimulados, incentivados a criar. Na sala online, com a prof, foi trabalhado esse tema e eles desenvolveram os vídeos a partir desse estudo. Legal. Mas, afora a questão desse programa Jovem Aprendiz, o Mococa faz mais também. Nós estamos aqui no local onde eu falei no iniciozinho, temos várias sacolas, kits com alimentos e temos também kits de higiene de mãos, de prevenção ao Covid, com máscaras, inclusive. Qual será o destino e qual a origem desses kits, Kátia? Assim, o destino desses kits vão ser distribuídos entre as famílias em vulnerabilidade social que participam dos 29 projetos associados ao Mococa.
Esses kits foram selecionados e essas pessoas irão retirar nos locais específicos, em 3 locais na cidade, e irão receber também orientações sobre a prevenção do Covid e a importância da vacina. Eles tiveram origem em doações que nós recebemos da Receita Federal, de itens, né, que foram doados para as entidades, alguns, e outros nós fizemos um bazar onde revertemos nas cestas básicas. Essas cestas e essas famílias que vão recebê-las já estão destinadas? Já existe um cadastro junto à entidade, elas receberam um voucher, né, para retirar esse material conosco no horário e no dia marcado. Foi tudo pensado também para não formar aglomeração, né, porque o objetivo é prevenir, não formar, né, a aglomeração. Então, eles irão retirar e vão receber a orientação. Além disso, eles vão ganhar outros itens, né, que também são oriundos do mesma origem da Receita Federal para levar para casa. Ok. E afora isso, o que mais vem por aí em termos de projetos desenvolvidos pelo Mococa? Sim, nós estamos pensando, junto com os menores, em fazer um curso pré-ENEM, né, ajudar eles a estudar, porque hoje, como a maioria das escolas estão fechadas, então a gente quer dar esse apoio, tanto para os jovens do programa e estender para as entidades associadas também, que têm os jovens em idade de cursar, para estar fazendo. E também teremos, em dia 23 de julho, uma live sobre jovem empreendedor. É um incentivo para a gurizada. Incentivo para a gurizada. O jovem que nos assiste neste momento e que tem interesse, de que maneira ele pode acessar este programa? Que idade, qual a faixa etária, como é que funciona? A partir dos 15 anos, ele pode entrar no site do Mococa e cadastrar lá o seu currículo. E também estamos sempre abertos para as empresas que têm que contratar menores pelo programa Jovem Aprendiz. Também fornecemos para as empresas. Eu quero destacar que o Mococa está a serviço da comunidade e das entidades, né? Nós estamos sempre buscando projetos, recursos para ajudar os projetos sociais da cidade que são afiliados. Ok, então. Obrigada, Kátia, por tua participação. Você que nos acompanha, então, está aí na tela o telefone e o contato do Mococa. Se você quer saber mais informações sobre este trabalho, sobre as atividades do Mococa, porque a gente deu apenas um trailer, um pequeno petisco do que são essas atividades, de como acontece, como funciona o trabalho por lá. Você que é jovem e quer, de repente, saber mais sobre o Jovem Aprendiz, faça contato ou então visite o Mococa para que você tenha todas as informações. Daniel, retorno contigo. Obrigado, Lena, pelas informações. Gente, na semana passada, um vídeo se espalhou pelas redes sociais aqui da cidade, de Cachoeira do Sul, contando a história de um cachoeirense. O vídeo do ator Nelson Freitas conta a trajetória de Danilo Moura, que foi integrante do primeiro grupo de aviação de caça da FAB, a Força Aérea Brasileira, e participou do embate da Segunda Guerra Mundial. A partir dessa repercussão, os cachoeirenses ficaram curiosos para saber quem foi esse nobre guerreiro, filho de Cachoeira do Sul. Na reportagem especial, Bernardo Miller traz os relatos de bravura do aviador e as ligações de Danilo que permanecem vivas aqui no município. Pois hoje eu vou contar para vocês uma história eletrizante sobre o que aconteceu com o tenente Danilo Moura, que foi abatido nos céus italianos e sobreviveu, atravessando as linhas inimigas, percorrendo 450 quilômetros durante 30 dias até retornar à base, onde todos já o davam por morto. Essa turma era formada por uns 40 pilotos, a maioria vindos do CAN, Correio Aéreo Nacional, pioneiros da aviação, outros do Exército, outros da Marinha, e no meio dessa molecada estava o gaúcho de Cachoeira do Sul, tenente Danilo Moura. As redes sociais e o WhatsApp têm a capacidade de espalhar boas histórias. Desta vez, o protagonista foi um cachoeirense. Neste vídeo do ator Nelson Freitas, ele explica de forma didática a aventura cinematográfica do aviador Danilo Marques Moura. O vídeo se espalhou pelo município e também em outros lugares, tamanha façanha. Mas quem foi Danilo Moura? Quais as suas relações familiares, os laços com Cachoeira do Sul e por que este episódio da vida dele foi tão marcante para os anais da aviação brasileira. Nós vamos contar todos esses detalhes nessa reportagem.
No dia 30 de junho de 1916, nascia Danilo Marques Moura, o caçula de 5 filhos do casal Gilberto da Silva Moura e Maria Emília Marques Moura, pais de Osmar, Nero, Alzira e Odete. Sabe aquele ditado, criar os filhos para o mundo? Pois é, nesse contexto a família Moura não só ganhou o mundo, como foi parar no céu. O início de tudo começou com os irmãos Osmar e Nero, que logo cedo foram matriculados na Escola Militar de Porto Alegre. O gosto pela carreira foi crescendo entre os irmãos. Osmar seguiu para o Exército e Nero para a Aeronáutica, onde se tornou um dos maiores nomes da aviação no Brasil. Ele foi o responsável pela criação do antigo Ministério da Aeronáutica e da Força Aérea Brasileira. Ainda muito novo, Danilo permaneceu no interior de Cachoeira do Sul, junto com os pais agricultores. Com o enorme desejo de seguir os passos do irmão, estabilizado no cenário militar, a família se mudou para Porto Alegre. Bancado por Nero, Danilo seguiu a carreira de aviador. A formação inicial foi no Aeroclube do Rio Grande do Sul, evoluindo para cursos no restante do país e nos Estados Unidos. Todo esse processo de evolução da dupla na aviação foi acompanhado de perto por Teresa Borchá. Hoje, com 92 anos, ela relembra os momentos vividos com cada um deles. Eu guardo sempre na minha cabeça, porque eles eram umas pessoas maravilhosas. Umas pessoas que nunca fizeram mal para ninguém, trabalhavam. O Nero era piloto daqueles avião Santa Pua. Né? E ele que comandou a guerra aquela, né? E aí foi quando aconteceu com o Danilo. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, Danilo Moura foi convocado pelo irmão Nero para integrar o recém-formado primeiro grupo de aviação de caça do Brasil, com destino ao fronte na Itália. Muito habilidoso, Danilo partia para a 11ª missão no dia 4 de fevereiro de 1945. No comando do P-47 Thunderbolt, o piloto cachoeirense foi surpreendido pelos alemães num ataque a um trem no sudeste da cidade de Treviso. E quando ele bombardeou um trem, ao observar o estrago, né, do bombardeio que ele tinha feito, ele percebeu que tinha sido atingido e começou a ver a fumaça e o óleo a escorrer do motor do seu avião. Obviamente, né, pelas normas de guerra, ele logo ejetou, abriu o paraquedas, só que o avião já estava muito próximo do solo. E ao abrir o paraquedas, ele caiu, o tombo dele foi muito grande porque já estava muito próximo do chão. E ao cair, ele mordeu a língua, ficou com a boca seriamente machucada. E até que ele tomou consciência, o avião foi para um lado, ele para o outro. Até o avião, obviamente, explodiu. Quando ele tomou consciência do que tinha acontecido, ele ficou muito assustado, era inverno, muito frio. E a primeira reação dele foi olhar o que tinha em volta. E ele, então, se acomodou num monte de palha seca e tentou dormir ali. Logicamente, ele não dormiu aquela noite inteira, preocupado com a situação dele, com o que aconteceria. A partir daí, Danilo começava uma jornada marcante em território inimigo. Desafiando todos os treinamentos de escape passados pelo Exército, o segundo-tenente caminhou 386 quilômetros durante 28 dias. As histórias dessa fuga cinematográfica ainda são desencontradas. Danilo teria passado a primeira noite em um monte de feno, em uma fazenda próxima. O objetivo era chegar em Pisa, no sul da Itália, onde estava a base aliada.
Para atravessar as linhas inimigas, o aviador foi muito calculista e discreto entre os alemães. Regina Moura, filha mais velha que reside no Rio de Janeiro, conta que o pai nunca compartilhou abertamente o episódio vivido. Segundo ela, tudo parecia uma grande mentira nessa história digna de um filme. Eu estava achando que era tudo mentira. Aí ia para os jornais. Aí por que manda a gente se retirar? Né? A gente podia ficar ouvindo ele falar, né? Não, ninguém ficava. Ele não contava nada da história, nada. Aí não emitia opinião. Poucas frases depois eu ouvi quando eu era já mais velha e ele também. É verdade que ele andou em linhas inimigas, tá? Total, atravessou os Apeninos a pé, junto com outros prisioneiros. Não é mentira que ele entrou dentro de um barbearia, e tinham alemães lá dentro, e ele entrou e continuou. Depois foi aceito, foi feito a barba, porque ele viu que ele estava muito ruim, entendeu? E muito maltratado, com barba grande e tal, e ficou horrorizado com a imagem dele e resolveu cortar o cabelo. Aí os alemães saíram e ele disse, ai, Hitler! Então, não é mentira, é verdade. E ele disse que o maior inimigo dele era o frio, tanto que ele passou a vida inteira depois, berrando quando dormia, tinha pesadelo, ele gritava, meus pés, porque as botas americanas não eram tão sólidas, tão forradas, quanto as botas alemãs. O retorno de Danilo à base aliada ocorreu depois de um longo trajeto. Durante o percurso, ele conseguiu uma bicicleta que foi doada por um camponês. O pouco conhecimento da língua italiana foi determinante para as infiltrações de Danilo. Com a fuga concluída, o corajoso filho de Cachoeira do Sul foi interrogado por horas pelos militares que o acolheram. Obviamente, ninguém acreditou nas palavras de Danilo, que não teve oficialmente a sua evasão registrada, pelo fato de não seguir as normas dos manuais de guerra. E quando ele chega então lá e se reencontra com todo mundo, ele conta a peripécia que ele viveu, muitos não acreditaram, porque é uma história extraordinária, e que talvez por contrariar os manuais de guerra, não tenha sido nunca oficialmente divulgada pela Força Aérea Brasileira. Ele fez tudo ao contrário e chegou às linhas amigas e se salvou. Ele, quando contou essa história, e nós todos ouvindo essa história, enquanto Danilo, magro, 10 quilos mais magro, 10 quilos que emagreceu em um mês, ele desmilinguiu-se. Regina relembra o pai com muito bom humor. A personalidade engraçada e debochada foram características essenciais para o sucesso. Ele era muito alegre assim. Em casa ele era mais reservado. Mas ele, quando estava assim, com outras pessoas, ele era muito gozador. Mas ele era muito observador e muito inteligente assim, no sentido lógico. Tudo que ele fez foi muito de sentir da parte dele interna, e ele sacava aquilo com muita facilidade. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Danilo continuou pelos ares, se dedicando na aviação civil. Condecorado pelos governos brasileiro e estadunidense, seguiu na área até a falência da Panair. Um ano após o feito histórico, em 1946, Danilo Moura casou-se aqui no município com Maria Isolina Krieger e teve 5 filhos. Posteriormente, seguiu os passos do pai na agricultura com a produção de café em Goiôerê, no Paraná. O segundo-tenente esteve algumas vezes em Cachoeira. No entanto, as visitas sempre foram discretas para os olhos da população. E disse que ele gostava muito de andar pilchado. Mas sempre. Sempre? Sempre de bombacha, de chapéu. Lá no correio, todo mundo ficava olhando.
Todas as vezes que ele vinha para Cachoeira do Sul, ele vinha pilchado. Sempre. Sempre. Não botava roupa, era só pilchado. Aí perguntaram para mim, por que tu anda desse jeito aí? Dizendo, mas eu sou gaúcho. Gaúcho tem que usar o que tem. As lembranças de Danilo no município são poucas. Aqui nas proximidades do aeroporto que leva o nome do seu irmão Nero Moura, está a rua Danilo Marques Moura. Uma mínima recordação ao aviador, que mesmo assim teve a sua façanha eternizada ainda no ano de 1945. Logo após a chegada da jornada épica, no reencontro com o irmão, que já tinha escrito a carta de despedida pronta para enviá-la à mãe, tudo virou festa. A comemoração dos irmãos inseparáveis, junto com integrantes do Sentapua, grito de guerra do grupo de aviação, resultou na criação da Ópera do Danilo, que todo ano é encenado no dia 22 de abril, em forma de homenagem ao Dia da Aviação de Caça. Nós ouvimos essa história e eram de tal maneira fantástica, que nós então, olhando um para o outro, dissemos, isso vale uma ópera. A Ópera do Danilo narra, em 5 atos, a saga do Tenente Danilo, que nos ajuda a entender como a história traduz o que pensam os pilotos da aviação de combate. E assim, a ópera foi pela primeira vez encenada, ainda na Itália, como uma brincadeira, pelos próprios colegas, surpresos por Danilo ter sobrevivido por tanto tempo e ter regressado às linhas aliadas. Seu nome é Danilo de Moura, seu posto. Danilo Marques Moura faleceu no Rio de Janeiro em 14 de maio de 1990, aos 74 anos, vítima de problemas neurológicos. A filha Regina prepara no futuro a criação de uma biografia do pai, contando em detalhes os passos desse herói de guerra. Também não está descartado a produção de um filme. O que eu admiro muito em vocês de Cachoeira é essa vontade da sociedade se juntar para manter o seu patrimônio cultural, não é, histórico. Eu acho isso fantástico. Eu estou escrevendo as coisas que eu sei mais. Então, essas eu já estou escrevendo. Depois é que eu vou unir para fazer o livro, tá? Agora, o filme é outro problema. Todo mundo quer fazer, mas não é fácil. Entendeu? Recurso, tem que ser um bom diretor, o cara tem que estar muito afim da realização do filme. Eles não falavam sobre a vida deles na guerra, pelo contrário, eles queriam esquecer o que eles viram, entendeu? Então, mas vamos caminhando para fazer. Os traços de Danilo seguem vivos nos relatos da Dona Teresa e na memória dos 5 filhos, Regina, Gilberto, Reinaldo, Joaquim Pedro e Fátima, e também nos 9 netos e as dezenas de bisnetos. Como falei lá no início, o céu não foi limite para a família Moura, lembrados na história de Cachoeira do Sul e das Forças Armadas Brasileiras, e que o heroísmo do cachoeirense Danilo Moura voe para sempre na eternidade. E aí, gostou da história do Danilo Moura? Já conhecia essa história? Eu quero convidar você a participar aqui do NT Sul, a mandar os seus comentários também sobre essa história épica, né? A gente gostou muito de contar um pouquinho dessa história. A gente já tinha contado aqui a história do Nero Moura, né, em outros momentos, que inclusive dá nome ao aeródromo aqui de Cachoeira do Sul, mas do Danilo Moura realmente era uma história assim que estava mais escondidinha, né? Até esse vídeo que saiu na semana passada, nas últimas semanas, e que viralizou, e a gente traz aí, portanto, detalhes
para você que acompanha a programação da TV Novo Tempo. Bom, você que está em casa, está almoçando, está com a sua família ou, enfim, já almoçou, está com seu celular na mão, mande mensagem para a gente no WhatsApp, é o 51997697129. Você pode comentar sobre essa história, sobre outras reportagens que nós estamos exibindo aqui e também contar as notícias que estão acontecendo onde você está. Vamos aqui para a tela, vamos ver as mensagens. Márcio Pedroso Pereira, essa história daria um filme vencedor de prêmios, diz aqui o Márcio. Concordo, viu, Márcio? Uma história e tanta, né? Como disse ali a filha do Danilo Moura, é uma história talvez um tanto difícil de ser gravada, né, para a produção de um filme, mas há aí o sonho, a pretensão de alguns, quem sabe isso não saia do papel. Obrigado pela participação. A Ângela gostaria de saber qual o órgão que poderia resolver sobre os cachorros soltos na rua, pois na Vila Cristo Rei tem muitos e são bravos, estão atacando as pessoas. Alerta aqui a Ângela. Ângela, obrigado pela sua informação. A gente deixa aqui o alerta, né, para a Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul, que nesse caso, se os animais são animais de rua e tem aí o risco de atacarem as pessoas, eles precisam ser recolhidos, né? Então alerta para a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Cachoeira do Sul. A Eunice está participando. Precisam colocar uma placa de velocidade na Ricardo Chaurich, em direção à fábrica Escril. Carros passam em alta velocidade, perigoso para pessoas e animais de estimação. Obrigado, Eunice, também pelo alerta importante que você faz aqui no NT Sul. O Rogério, quero parabenizar a nossa filha amada, Bianca Flores, que hoje completa 12 anos. Felicidades do pai Rogério e da mamãe Cirlei. Tem foto aí que o Rogério manda pra gente. Parabéns para ela, felicidades, data especial, né? Muitos anos de vida. Eu recebo aí, portanto, o carinho da família e de toda a equipe aqui também da TV Novo Tempo, da TV Cachoeira. Bom, daqui a pouquinho nós vamos voltar para a tela e eu quero mostrar a sua participação também, o seu recadinho. Então corre aí, aproveite, conte sua notícia, mande a sua opinião sobre os fatos do dia e já já a gente vê as impressões dos nossos telespectadores e dos internautas. A seguir, a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e também para todo o estado gaúcho. E ainda, no quadro Dia de Terapia, Lisiane Homeres fala sobre ortorexia, que é a cobrança excessiva que a pessoa tem de si mesma e que é muito prejudicial. Hoje é Dia Nacional do Homem e a gente vai explicar a origem dessa data comemorativa e que ações são incentivadas nesse dia. É depois do intervalo, não saia daí. O NT Sul já está de volta e a gente fala agora do tempo, que já mudou em Cachoeira do Sul com a chuva logo de madrugada. E olha, por hoje a chuva deve ficar por aqui, mas amanhã isso altera um pouquinho, né? Vamos ver os detalhes na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com muita cerração depois da chuva. Ainda podem ocorrer pancadas de chuva hoje, mas o tempo pode abrir ao longo do dia. Temperatura mínima 13 graus, máxima 18. Sexta-feira deve ter sol entre nuvens, mínima 9 graus, máxima 16. Sábado também deve ter tempo bom, com temperaturas baixas, especialmente de manhã, mínima 7 graus e máxima 18. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical deixa o tempo instável em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta. As precipitações podem ser acompanhadas por trovoadas no noroeste, no norte, na serra, no litoral e nas regiões central e metropolitana. A temperatura segue em declínio e a semana termina com predomínio de sol e tempo firme no Rio Grande do Sul. Uma massa de ar frio avança rapidamente pelo estado amanhã. Em Porto Alegre hoje, máxima de 20 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 17. Também 17 na região norte, em Passo Fundo. Em Santa Maria, na região central, 18. Em Tramandaí e Torres, litoral norte do estado, 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, região sul, 16 graus. Gente, o governador Eduardo Leite garantiu o pagamento integral da folha salarial, ao menos até o fim de dezembro, para os servidores públicos estaduais. Os salários vão ser quitados sempre no último dia útil do mês. Também foram confirmados os pagamentos das parcelas do 13º salário relativos a 2020. O Piratini ficou quase 5 anos parcelando salários entre 2015 e 2020.
Os vencimentos voltaram a ser depositados dentro do prazo previsto em novembro do ano passado. Em Cachoeira do Sul, a administração vai antecipar a quitação da folha de julho dos funcionários, pagando integralmente os salários no dia 28 de julho. Já os aposentados e pensionistas do FAPS vão receber conforme calendário acordado no início do ano. E nós vamos mais uma vez voltar aqui para a nossa tela para ver os recados dos nossos telespectadores, dos internautas. E eu repito para você o nosso WhatsApp, 51997697129. Normalmente a gente tem aqui espaço também para o Facebook, não é? E para o canal do YouTube, mas hoje nós não estamos fazendo essas lives. Amanhã, tudo normal na transmissão dessas lives nessas redes sociais, tá bem? Vamos para a tela então, vamos ver aqui os recadinhos que chegam através do nosso WhatsApp. A Maria Eduarda Machado está participando. Agradeço a Deus por esta chuva abençoada que caiu sobre nossa Cachoeira do Sul. Grande abraço. Obrigado, Maria. Tudo de bom para você e uma ótima quinta-feira. Quem mais? Josimar Bittencourt. Show a reportagem sobre a família Moura. Obrigado, Josimar, pela sua participação. Para você que está em casa, ligou a sua TV agora, chegou aqui o Telejornal NT Sul. Você perdeu a reportagem super especial sobre a vida do aviador cachoeirense Danilo Moura. Mas não se preocupe não, porque daqui a pouquinho já vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, e no nosso site, é claro, tvcachoeira.novotempo.com. Então dá uma passadinha hoje à tarde lá, viu? Quem mais? Renato de Oliveira de Itapetininga, São Paulo. Que história da família Moura. Queria ter essa reportagem para mostrar para os meus amigos. Renato, então, olha só, nesses canais que eu citei, daqui a pouquinho a reportagem vai estar disponível, aí é só compartilhar, tá bem? Quem mais? O Everton de Cachoeira do Sul. Danilo Moura é um patriota, grande guerreiro, orgulho para a Cachoeira e para o Brasil. Obrigado, Everton, pela participação. E é incrível, né? Como, assim, pessoas que tiveram grandes contribuições, por vezes vão sendo esquecidas, né? Apesar dos seus feitos, apesar de tudo aquilo que representaram para um período da história, certamente novas gerações já não lembravam ou sequer conheceram. Então a gente está aqui cumprindo esse papel, trazendo essas informações daqueles que contribuíram para a construção da nossa sociedade em períodos bastante desafiadores, né? Quem mais? O Cleiton Nunes participando, que ótima reportagem, parabéns pelo belo trabalho. Eu não sabia que Cachoeira teve um grande herói das Forças Armadas. Nosso município tem muita história. É isso aí, Cleiton. Obrigado pelo seu relato, pela sua mensagem. E é bom a gente trazer à tona, reviver esses personagens, né? Saber de onde viemos e para onde vamos. Obrigado aí pelo seu recado. A Kellen também está participando com a gente aqui. O Arthur está fazendo 2 aninhos. Quero desejar um feliz aniversário. Cadê a foto do Arthur? Tá aí o pequeno Arthur, né? Já de bota. É isso aí, no Rio Grande do Sul tem que ser assim. Parabéns para ele, né? Felicidades, muitos anos de vida. Receba aí também o abraço de toda a equipe aqui da TV Cachoeira. Bom, você que está em casa, não participou ainda com a gente, daqui a pouquinho tem mais um bloco de interatividade, dá tempo de participar, corre aí, mande a sua notícia, a sua informação, porque de maneira colaborativa nós produzimos aqui o Telejornal NT Sul todos os dias. Você que está nos acompanhando é do tipo de pessoa que se cobra muito? Quando alguma coisa dá errado, né? Não sai como você planejou, você se culpa e acha que o erro foi todo seu? Uma cobrança pessoal pode ser saudável, mas isso tem limite. E é sobre isso que a psicóloga Lisiane Omeres fala no quadro Dia de Terapia desta semana. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre ortorexia psicológica. Uma palavra bem complicada, né? Mas que vocês vão se reconhecer nela, que é a capacidade que a gente tem de tentar sempre dar o melhor da gente nas situações. Claro que dentro de uma vivência a gente procura dar o nosso melhor sempre, mas quando dar esse melhor ele entra no comportamento obsessivo, aí nós já temos um problema bastante sério. Por exemplo, eu dou o meu melhor com a minha alimentação, eu dou o meu melhor na academia, eu dou o meu melhor na parte profissional, eu dou o meu melhor nas minhas relações com as pessoas e por aí afora. Só que, mesmo que a gente dê o nosso melhor, nós não conseguimos fugir do fracasso, né? Todo mundo fracassa,
Mesmo que a gente se prepare, dê o nosso melhor, em algum momento da vida nós vamos fracassar e a gente vai ter que lidar com esse fracasso. Porque senão a vida da gente vira uma eterna competição. Ao invés de passar a vida vivendo de um jeito saudável, emocionalmente, fisicamente, nós vamos viver competindo com as outras pessoas, né? Porque eu me alimento muito melhor, porque eu tenho que atualizar constantemente os meus conhecimentos, porque eu tenho que modificar os exercícios da academia, porque entraram exercícios novos, porque eu tenho que estudar línguas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer um doutorado, eu tenho que fazer, eu preciso fazer tudo. Só que a gente não consegue fazer tudo, nós somos humanos, e se somos humanos, nós temos limites, temos o limite do saudável. Lógico, todos nós buscamos um aperfeiçoamento. O mundo evolui e a gente tem que evoluir junto, a gente precisa crescer junto com o conhecimento que vai se desenvolvendo. Beleza, né? Isso nos tira de uma inércia, isso nos tira daquele lugar confortável que a gente muitas vezes tem, né? Então, às vezes acontecem coisas que nos dão uma sacudida e mostra que a gente precisa continuar, que a gente precisa aprimorar. Somos ambiciosos, isso também é saudável, mas não ao ponto da gente deixar de viver para ficar fazendo em excesso e se punindo se não conseguiu e deixando de viver a vida como ela tem que ser vivida, né? Então, a gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa sempre estar estimulado para começar coisas novas, não importa a idade, né? Às vezes a pessoa diz, eu sou muito velha para estudar, eu sou muito velha para trocar de emprego, eu sou muito velha para casar, eu sou muito velha para tudo. Não, cada coisa tem um tempo diferenciado. A gente faz o tempo é aquele que a gente está preparado. E aí não é a idade que entra, mas a nossa preparação. Então, isso é não ficar adormecido na vida, não ficar prostrado na vida. A gente precisa evoluir com ela, mas não de uma forma megalomaníaca, de uma forma obsessiva, né? A gente tem que primar as relações, a gente tem que saber que somos pessoas passíveis de erro. A gente erra muito. Agora, se errar, tem que aprender com o erro, tem que pedir desculpas, tem que recomeçar. A gente se dedica muito e fracassa, a gente fracassa. Não sabe muitas vezes por quê, mas isso faz parte da vida, isso faz parte do crescimento. Então, é preciso que a gente tenha atitudes, é preciso que a gente tenha crescimento emocional, crescimento do conhecimento, é preciso que a gente se aprimore, que a gente oxigene as nossas ideias com coisas novas, mas dentro de um padrão normal. Tudo aquilo que é demais não dá certo, né? Em todos os aspectos da vida da gente. Se tu estudar demais não dá certo, se tu comer demais não dá certo. Tudo tem uma medida e é essa medida que a gente precisa observar para não nos tornarmos pessoas frustradas, ansiosas, obsessivas, maníacas, megalomaníacas, entre outras situações. Então, tudo que nós fizermos tem que ter um padrão de coerência. A nossa vida tem que ser coerente com as coisas que a gente acredita, com o tempo que a gente tem e com as condições que a gente tem. Sem competir com o outro, sem medir o sucesso do outro. O nosso sucesso está dentro da gente, a nossa verdade está dentro da gente e nós somos responsáveis por ela. Até a próxima, pessoal! Gente, o deputado estadual Ayrton Lima solicitou audiência pública para debater a violência contra os idosos durante a pandemia. O parlamentar enfatizou a necessidade da criação de mecanismos para coibir, segundo ele, abusos das instituições financeiras contra os idosos. Conforme Ayrton, esse grupo é vítima de descontos de empréstimos nas aposentadorias e pensões, além de incômodos com insistentes propagandas por telefone e também através de outras mídias. O idoso é uma pessoa capaz de direitos. A liberdade de locomoção, de expressão e a liberdade religiosa devem ser respeitadas por aqueles que têm o dever de cuidar e proteger esse cidadão, que durante toda a sua vida
eles dedicaram para a família, para a sociedade, para o crescimento econômico de todo o Estado, por que não dizer do país, e ainda continuam contribuindo. Portanto, esta audiência pública vai trazer à tona muitas situações que precisarão serem debatidas e, com certeza, obteremos um resultado de proteção a todos os nossos idosos no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Essa audiência pública, né, que o deputado referiu, ainda não tem uma data exata para sua realização, mas quando ela acontecer, a gente vai trazer essa informação para você aqui na telinha da TV Novo Tempo. Gente, 15 de julho é o Dia Nacional do Homem. Você sabia disso? Assim como o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, a data tem um forte apelo comercial, mas a verdadeira origem desse dia tem uma motivação bem diferente. Quem vai nos contar sobre isso é a repórter Lena Caetano. Então, Daniel, e seguramente muitos telespectadores devem estar se perguntando, ué, Dia do Homem hoje, mas não é em novembro, não? Gente, novembro é o Dia Internacional do Homem. A gente vai falar um pouquinho, eu vou contextualizar historicamente para vocês, que essa data lá de novembro foi criada lá na Rússia por inspiração aí do então presidente Mikhail Gorbachev, para relembrar a história dos grandes homens do país. Só que mundialmente a data serviu como inspiração para que fosse criada uma data alusiva aos homens, mas para que os homens se dessem conta de que cuidar da saúde deles é importante. É uma missão que eles devem assumir e devem ter para a vida toda. A gente vai conversar a partir de agora com uma convidada muito especial que, para nós, tem como uma das referências o Novembro Azul. Você já ouviu falar nessa data, né? Então, eu vou falar com a mãe do Novembro Azul. Convidamos a participar do NT Sul a Marlene, que ela é presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Marlene Oliveira. Boa tarde, Marlene. Seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite aí. Marlene, então, a gente vai falar agora não especificamente sobre datas, falamos sobre o Novembro Azul, que é Dia Internacional do Homem, temos hoje o 15 de julho, que é o Dia Nacional do Homem, que desde 1992 é comemorado no Brasil, foi instituído no Brasil também como uma data para que os homens se toquem também de que saúde é fundamental e que a saúde deles é responsabilidade deles, né? Exatamente. Essa data, eu acho que o nosso primeiro desafio é fazer com que o homem assuma essa data, né? Que ele comece a falar mais sobre essa data e que ele, aqui como é o foco da nossa organização, que ele tenha um olhar mais integral para a sua saúde. Quando chega no Novembro Azul, a gente foca no câncer de próstata, né, que é um dos tumores que acometem o homem e que o homem precisa estar muito alerta. Então, o homem tem duas datas importantes aí, né, e ele tem que estar alerta a essas datas. Existem estatísticas, né, Marlene, de que os homens procuram tratamento preventivo ou consultas preventivas 6 vezes menos do que as mulheres. Então, quer dizer, é 6 vezes menos cuidado com a saúde dele. De que maneira o Instituto trabalha para que essa mudança de mentalidade realmente se efetive na prática? Uma das coisas assim que para a gente é muito importante é a gente ter uma atitude mais de promoção da saúde, né? A gente não tem que falar só de doença, a gente tem que falar como que a gente muda os hábitos, como que os homens podem contribuir para que não venha a ter um diagnóstico, que nem, por exemplo, os homens hoje no Brasil têm chegado aos serviços de saúde numa fase muito avançada de algumas doenças. E a gente pode ter diagnósticos precoces, né? O homem pode chegar antes, mas para isso ele precisa estar acompanhando, fazendo seus check-ups periódicos e muitas vezes ele tem que entender que pedir ajuda não é ter vergonha, né? Ele tem que pedir ajuda. Se ele está sentindo que alguma coisa não está de forma adequada, ele tem que pedir ajuda. E aí procurar um serviço de saúde e buscar orientação.
Marlene, eu tive acesso no início do dia de hoje à carta aberta que tu escreveste, que divulgaste em nome do Instituto Lado a Lado pela Vida, intitulado Salto Necessário para Mudar a Saúde dos Homens no Brasil. Fala um pouquinho resumidamente para a gente sobre esse conteúdo. O homem vive em média de 6 a 7 anos a menos do que as mulheres. Essa estatística ela tem que diminuir, né? Então a gente tem que entender que a saúde do homem ela envolve vários aspectos, né? A saúde emocional e também tem a parte dos exames. Às vezes está sentindo algo, deixa para amanhã, deixa para depois, aí passa 1 ano, 2, quando vai ver, não tem muitas alternativas aí de tratamento, né? Então, o que é importante, a nossa mensagem nessa carta aberta é que os serviços de saúde, eles também têm que ter uma forma, os gestores de saúde, eles têm que entender que o homem, ele tem que ser recebido no serviço de saúde de uma forma também diferente. A gente tem que repensar esses horários de atendimento, porque o homem tem todo o seu horário de trabalho, muitas vezes ele não consegue fazer seus exames porque ele está com os horários ali apertados. Então, o nosso pedido aí aos gestores de saúde, ao Ministério da Saúde, é que tenha um olhar para o homem diferenciado. Marlene, a gente agradece muito a tua participação, esse tempinho conosco aqui no NT Sul, com os telespectadores da TV Novo Tempo, da TV Cachoeira. Mensagem importante aí até para que quem nos assiste lembre, relembre e saiba da importância do dia. Não é só uma data comercial ou uma data festiva, é também uma data festiva para se comemorar saúde, que eu acho que é o principal, né? Exatamente, você tocou no ponto principal. Essa data é para a gente falar de saúde, falar de qualidade de vida, falar de bem-estar, né? Então, eu acho que é uma mensagem muito positiva. Participação, então, da Marlene Oliveira, presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, falando com a gente aí sobre o Dia Nacional do Homem, sobre o trabalho realizado pelo Instituto de conscientização neste dia. Você que nos assiste aí, de que você cuide da sua saúde, de que você se priorize, de que você se ame. Não é só as mulheres, não são só as mulheres que devem se cuidar, devem se amar. Os homens também, por que não? Tá bom? Além de uma data comercial, como eu disse agora há pouco, uma data para se comemorar, sim, também a vida. Concorda, Daniel? Completamente, Lena. Obrigado pela entrevista, obrigado pelas dicas importantes. Nosso abraço, né, a todos os homens que estão na audiência aqui do Telejornal NT Sul, da TV Novo Tempo, nessa data especial, né, Dia Nacional do Homem, data que traz essa ideia de conscientização de que a gente precisa cuidar da saúde. Os homens, de maneira geral, são resistentes, né, não gostam muito de médico, não. Claro que um dos temas mais falados é essa questão do cuidado com a próstata, especialmente para aqueles que já têm um pouquinho mais de idade, mas é claro que o cuidado com a saúde deve começar desde sempre, desde cedo, né? Não só quando na fase adulta ou da fase adulta já para a terceira idade. Vamos para a telinha? Vamos ver aqui os recadinhos que estão chegando dos nossos telespectadores lá no nosso WhatsApp. Destaco para você mais uma vez o número, tá indo aí para a telinha, é o 51997697129. A Wanda está com a gente. Parabéns, Daniel, pelo Dia dos Homens. Deus abençoe. Obrigado, Wanda. E igualmente aí para todos os homens que estão com a gente também nesta tarde. Obrigado, Wanda, pela participação. Tem mais recado? O Tiago está com a gente aqui também. Quero mandar os parabéns para minha mulher, Milena, que está de aniversário hoje. Tem vídeo aqui do Tiago, vamos ver? Aliás, o vídeo não é do Tiago, então parabéns, né, para a esposa dele, que é a Milena, fazendo mais um ano de vida. Parabéns, Milena, felicidades, que Deus abençoe muito a você e a sua família. Mais recado? Meu amigo Cláudio está mandando o vídeo aqui, vamos ver, portanto, o vídeo do Cláudio. Olá, boa tarde, Daniel, boa tarde a todos da NT Sul. A NT Sul está de parabéns, cara, mostrando essa linda imagem, essa linda recordação pra gente. Meus parabéns, NT Sul, tá? Cada vez mais eu admiro vocês e a NT Sul aí, tá? Bela imagem dos aviões aí. Um grande abraço, tá, Daniel? Olhei de olhar isso aí. Então, boa tarde pra todos, tá, Daniel? Boa tarde. Meus parabéns. Tchau, tchau.
Obrigado, Cláudio. Obrigado aí a toda a sua família. Grande abraço e a gente fica realmente muito feliz aí com essa repercussão. A gente hoje trouxe a reportagem contando um pouquinho da vida, da obra do Danilo Moura, né? Conteúdo que daqui a pouquinho vai estar lá no nosso site. Que bom que gerou aí uma grande repercussão. As pessoas gostaram bastante da reportagem. Bom, e o NT Sul desta quinta está terminando. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez e acesse lá o nosso site para continuar ligado nas notícias da cidade, tvcachoeira.novotempo.com. E amanhã a gente se encontra de novo aqui na telinha ao meio-dia. Uma boa tarde para você, até amanhã, tchau!